Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 8 de outubro, celebramos o 27º domingo do tempo comum. Que a misericórdia divina atinja nossos corações neste dia do Senhor. No evangelho desse domingo, Jesus conta uma nova parábola aos sacerdotes e anciãos do povo. O proprietário demandou o cuidado de sua vinha a vinhateiros, enquanto estavam em viagem. Um tempo depois, no momento da colheita, mandou outros servos para receber os frutos, mas os vinhateiros os mataram. Em seguida, enviou seu próprio filho, esperando que os vinhateiros o respeitassem, mas ele também foi assassinado. Aprendamos a nos colocar no lugar desses vinhateiros e façamos a reflexão que o Senhor deseja que pensemos. Quantas vezes eu permiti que morresse e não gerasse frutos a palavra do Filho de Deus enviado a mim pelo Pai? Se você deseja renascer, o Cristo vive em seu coração. Escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso vigário paroquial, Padre Tiago Nascimento. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a esperança de Jesus a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus de hoje diz muito a respeito da nossa própria vida. Quando o Senhor conta uma parábola, o Senhor está contando uma verdade que ocorre dentro do nosso coração. Por isso, sempre uma história, mas que traduz a nossa história. E hoje nós escutamos algo a respeito da vinha do Senhor. A vinha do Senhor é a casa de Israel.
Talvez mais do que nunca essa palavra foi tão assertiva neste dia. Se nós estivermos acompanhando aí os telejornais, a gente tem visto o que tem acontecido em Israel. E tem sido uma situação muito triste, situação desastrosa de guerra. Jesus, já na sua época, subindo do alto da cidade, olhava para Jerusalém e chorava, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, se soubesses quem poderia te dar a sua paz. A paz que Jerusalém precisaria não estaria fora, mas dentro dos corações. E por isso Jesus é o Messias que nos traz a paz de dentro. E só assim a gente é capaz de alcançar algum tipo de paz fora. A paz que Jesus nos traz é a paz do coração. Só tem paz dentro do coração, dentro da própria vida, o homem que vive em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, o homem que está diante de Deus. Só está em paz consigo mesmo aquele que faz aquilo que precisa ser feito, aquilo que é bom, justo, reto, agradável aos olhos de Deus. E por isso hoje o Senhor nos fala dessa forma, porque Ele nos mostra o caminho da paz, Ele nos mostra o caminho que nos leva a essa paz. E por isso hoje a palavra de Deus nos fala a respeito de uma vinha que tem a ver com a nossa vida, como nós temos cuidado da nossa vida e daquilo que Deus depositou na gente. Deus te chamou à vida, mas Ele colocou uma porção de coisas dentro do seu coração para que você pudesse cuidar, para que você pudesse zelar disso. E por isso essa imagem bonita, profética, retomada por nosso Senhor hoje no Evangelho, diz que Deus construiu para si uma vinha, e Ele cercou esta vinha. Diz que Ele retirou as pedras que ali haviam, Ele plantou ali as suas videiras, Ele levantou uma torre de guarda, Ele cuidou daquilo ali, e Ele nos ensina a cuidar também. Essa cerca que Deus coloca em torno da sua vinha, nada mais é do que a aliança que Ele faz conosco. Cercar a vinha significa estar em aliança com Deus, ter uma aliança com o Senhor. E Deus cercou o seu povo, Deus fez aliança com o seu povo mais de uma vez. Uma antiga aliança e uma nova e eterna aliança que nada e ninguém poderá romper. Nosso Deus é um Deus de aliança. Aliança significa um pacto de amor, de compromisso. Às vezes a gente falha, às vezes a gente desiste, às vezes a gente esquece, porque a gente de fato é limitado, ou maluco, ou sei lá o quê, mas Deus não muda. Deus é bom em todo tempo, e a sua aliança sempre se mantém a nosso favor. Às vezes a gente pode se afastar, às vezes a gente pode se esquecer, mas há sempre um Deus de braços abertos, porque Ele sempre nos cerca. Você cerca uma coisa, né, que pertence a você, né? Então, se você tem um terreno, a sua casa é cercada, mas ela é cercada ali de muros, né? Você cerca aquilo que é valioso. Quando Deus, Ele nos cerca, é como se Ele estivesse dizendo assim: vocês são muito preciosos. Se o mundo não dá valor, se o mundo não sabe o valor de um eleito, de um escolhido de Deus, Deus nunca se esquece, e por isso Ele nos cerca, e Ele nos cerca de elementos que vão nos manter ali, firmes, guardados, como a sua lei, né? Como a sua palavra. Por que Deus nos dá os seus mandamentos?
porque Deus nos comunica a sua palavra, porque é um modo dele cercar a gente, é um modo dele proteger a gente, é um modo dele zelar pela nossa vida. Depois diz a palavra que Deus retira as pedras que haviam naquele terreno. Na nossa busca de maturidade espiritual, às vezes é muito difícil a gente tirar algumas pedras sozinhos, mas há um Deus que com a sua mão forte e poderosa nos ajuda a tirar tudo aquilo que nos impede de crescer na sua graça. Assim como ele removeu a pedra que havia no túmulo de Lázaro, assim como no terceiro dia a pedra que o prendia foi retirada de uma vez por todas, Deus retira toda a pedra que nos impede de crescer em intimidade com Ele. Ele retira toda a pedra de tropeço da nossa vida. Deus limpa o terreno da nossa vida, o terreno da nossa vinha é cuidado por Deus. Mas toda casa tem os seus filhos desmiolados, né? Os seus filhos, né? Meio, como vai dizer a palavra de hoje, selvagens, né? Deus também tem filhos assim, e que às vezes se apegam a algumas pedras. Tem gente que se apega a algumas pedras de fora, tem gente que se apega a algumas pedras de dentro do seu coração. Às vezes eu vou abençoar algumas casas, ao encontro na estante um crucifixo, ai, que graça, né? Um terço, glória a Deus, né? Uma Bíblia, aleluia. Aí daqui a pouco começa a pedraria, né? Uma pedra ali, uma pedra aqui. Aí eu digo assim: que pedra é essa? Padre, é porque eu sou de Sagitário, né? E essa pedra transmite uma força, uma energia tão forte, dá vontade de falar assim: para de pagar light então e coloca o fio aqui nessa pedra, para ver se ela vai transmitir uma energia tão forte, né? De ligar até o ar-condicionado a noite inteira, né? E aí tem gente que vai juntando essas pedrarias todas na sua casa e vai se apegando a isso, né? E não é só superstição não, gente. Superstição são pedras de tropeço no nosso caminho, porque tiram a nossa confiança, a nossa pertença ao Deus único e verdadeiro, e a gente passa a se apegar a isso e aquilo. Mas essas pedras constituem tudo aquilo que se coloca no nosso caminho e nos impede de progredir na graça. Pessoas que se apegam a coisas, a pessoas, pessoas que se tornam dependentes e passam a se apoiar nessas pedras. Deus quer retirar, Deus quer remover, mas há pessoas que se apegam a ressentimentos, iras, contendas. Isso, no mínimo, dentro da vinha do seu coração, é desnecessário. Deixa que Deus remova aquilo que é difícil para você remover. Tem coisas que são difíceis da gente remover da nossa própria vida, mas Deus é capaz de remover. Coisas difíceis do passado, coisas que nos custam. Quando a gente confessa, não é somente a gente se livrando dos pecados, mas é Deus entrando com a sua mão no nosso coração e tirando aquilo que não deveria estar lá. Quando a gente renuncia, quando a gente luta, quando a gente persevera, é a mão de Deus entrando no nosso coração e tirando aquilo que não deveria estar lá. Deus retira as pedras do coração daqueles que se confiam inteiramente a Ele. Depois, diz a palavra de Deus que o Senhor planta as videiras aonde elas devem estar, porque Ele sabe que ali ela vai dar fruto. Deus vai te plantar, ou Deus já te plantou aonde você deveria estar. Se você tem feito a vontade de Deus, se você tem procurado a voz de Deus, Deus vai sempre te colocar no lugar aonde você deve estar, e ali você vai dar os seus frutos, porque as suas raízes sempre estarão em Deus. Você vai enfrentar momentos difíceis na sua vida, ou você já enfrentou momentos difíceis na sua vida, mas se as suas raízes estão em Deus, você vai permanecer de pé. Aqui pertinho, numa rua aqui que tem um nome indígena, uma dessas ruas é
tinha um monte de galho de árvore, né, no chão, que foi feita uma poda natural nessa noite, né? Foi feita uma poda natural, né? Caiu tudo, mas eu vi muitas árvores de pé. Talvez tenha caído aquilo que já era desnecessário, aquilo que já precisaria ter sido podado há muito tempo, mas elas permaneceram de pé, porque certamente tinham raízes. Deus nos planta em lugares que vão sempre nos sustentar. Se você tem procurado intimidade com Deus, Deus talvez tenha te plantado aqui, nesse lugar, porque Ele sabe que aqui você vai adquirir força nele, neste altar, nessa palavra, nesse lugar, você vai sempre render frutos no Senhor. Mas você pode fazer as suas raízes crescer, quando você fecha a porta do seu quarto e ora, quando você vive de propósito com Deus, você faz as suas raízes crescer em Deus. Deus te planta aonde você vai frutificar. Amém? Depois diz que Deus levanta uma torre de guarda neste terreno. Deus nos guarda. Numa torre de guarda há sempre um vigia que vai nos alertar diante dos perigos, diante das ameaças. Cada um aqui tem um anjo da guarda. Cada um aqui tem um anjo da guarda e deve viver em intimidade profunda com ele. Celebrávamos há poucos dias o dia dos santos anjos do Senhor. Deus levantou guarda na sua vida. Deus deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem e para que os seus pés não tropeçassem em alguma pedra. Deus deu esta ordem para que você estivesse firme, forte nele, e sempre diante dos perigos, os nossos anjos nos anunciam. Mas há aqueles que expulsam os seus anjos da guarda, quando decidem viver de acordo com a sua própria vontade e se apropriam daquilo que não é seu. O grande mistério revelado na palavra de Deus deste dia é que pode acontecer de tudo na vinha, mas a vinha é do Senhor. Pode acontecer tudo na sua vida, mas é necessário que você se lembre: eu sou de Deus, eu sou de Cristo, e venha o que vier, custe o que custar, eu devo estar firme nele, não devo me desviar da presença dele. A palavra de Deus nos diz de alguns trabalhadores que se apropriaram da vinha do Senhor. Às vezes a gente se apropria, a gente se assenhora, a gente se adona da nossa própria vida como se ela fosse nossa, ou pior, como se nós fôssemos deuses. E esse foi o pecado dos nossos primeiros pais. Eles queriam ser como deuses, ou queriam ser maiores do que Deus. Foi a tentação que a serpente primitiva lançou em seus corações. Ó não, se comeres do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, vós sereis como deuses. E é esta mesma tentação que o maligno continua lançando no coração dos homens, deles serem senhores de si próprios. Mas nós não sabemos, mas nós não podemos. E por isso Deus não desiste da gente. Ainda que em algum momento você tenha dito: eu sou dono da minha própria vida, eu que mando aqui, eu que mando na vinha, eu vou fazer o que eu quero, o que me dá na telha. Há um Deus que não desiste de você. E por isso hoje no Evangelho a gente vê a perseverança de um Deus que envia os seus mensageiros, envia os seus profetas. Alguns foram apedrejados, outros expulsos, outros mortos. Chegando o fim dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho para nos salvar, para nos resgatar. Mas a Ele também atentaram contra a vida, a Ele também rejeitaram, Ele também foi expulso. Mas diferente de todos os demais, quando pensavam que a sua vida tinha findado,
ele ressuscitou, porque a Deus ninguém pode conter. Deus ressuscita porque o mal nunca terá a última palavra sobre a nossa vida. E Ele vem ao encontro da sua vinha novamente. Ele vem ao encontro da sua vida hoje, para colocar as coisas no lugar. A gente tem visto o estado de Israel, a vinha do Senhor, numa situação tão confusa, numa situação tão conflituosa, mas lá será instaurada a paz novamente, porque o Senhor é a nossa paz, e somente Ele tem a última palavra sobre todas as coisas. Pode ser que a gente veja coisas muito difíceis ainda na nossa vida e daqui para frente, mas a última palavra vem de Deus, porque Ele não morre jamais. Mataram os justos, os profetas, os enviados de Deus, expulsaram os eleitos do Senhor, mas o Filho de Deus ninguém pode conter, porque Ele traz a soberania em suas mãos, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso nós estamos aqui, para celebrar a vitória daquele que é o Senhor da vinha, amém? Por isso, hoje nós devemos nos ocupar das coisas de Deus. Diz o finalzinho da segunda leitura: ocupai-vos de tudo aquilo que é bom, reto, justo, tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que vem de Deus. Cuidar bem da nossa vida significa a gente ocupar a nossa vida com aquilo que é bom, com aquilo que é reto, com aquilo que é agradável. Uma pessoa desocupada geralmente é uma pessoa perturbada, já perceberam? Né? Então, se você tem uma prima perturbada, uma tia perturbada, né, um irmão desmiolado, você geralmente diz assim, né? Ocupa o tempo dessa pessoa, ocupa, né? Vamos botar ele para fazer alguma coisa, vamos ocupar bem o tempo dessa pessoa. Pessoas desocupadas tendem a ser pessoas muito difíceis, mas pessoas também que se ocupam daquilo que não devem, também são pessoas difíceis. Eu sei que na sua casa tem gente que se ocupa da vida dos outros, tem gente que ocupa o seu tempo fazendo aquilo que não é tão legal, aquilo que não é tão justo, tão agradável. A gente deve sempre se antecipar e viver de propósitos na nossa vida, colocando aquilo que é bom, justo e agradável aos olhos de Deus acima de tudo, tendo ali uma agenda, né? Hoje eu vou orar, hoje eu vou me conter, hoje eu vou me controlar, vou tomar todos os meus remedinhos na hora certa, né? Hoje eu não vou perturbar ninguém, né? E você vai se ocupando daquilo que é justo e agradável, e Deus vai moldando, vai forjando a sua vida. Depois Jesus diz ainda mais ao nosso coração, através do apóstolo: praticai tudo aquilo que aprendestes de mim, tudo aquilo que ouvistes e vistes de mim, e o Deus da paz habitará em vossos corações. A fé, ela precisa ser praticada. Cuida bem da sua vinha aquele que pratica o que aprendeu de Deus. Cuida bem da sua vinha, daquilo que lhe foi confiado, aquele que pratica aquilo que ouviu e viu da parte do Senhor. Hoje nós somos chamados a viver assim, hoje nós somos chamados a estar assim, na presença do Senhor nosso Deus. Maior do que qualquer coisa que Ele faz na vinha, é o Deus que está presente na vinha. Deus pode ter cercado a sua vida um dia de carinho e proteção, e às vezes você pode perceber ou não esses cuidados, mas Deus sempre te cerca, Deus sempre sonda o seu coração. Deus te plantou no lugar onde você pode frutificar, nem sempre onde você quer. Você diz assim: Senhor, o Senhor poderia ter me plantado na Barra, né? Mas o Senhor quis me plantar lá no Meier, em Auma, né? E
Deus te plantou ali porque você vai frutificar ali, né? Deus levantou uma torre de guarda na sua vida, mas acima de tudo isso, o que é mais bonito é saber que Ele está presente e que nós não somos senhores de nada disso. A cerca não é maior do que o nosso Deus, a torre não é maior do que o nosso Deus, aonde o Senhor nos plantou não é maior do que o nosso Deus. Deus é Deus em todo o tempo, e Ele nos ensina a viver na sua presença. Tudo isso que Deus nos concede é para que a gente aprenda a viver na sua presença, diante dEle. Por isso, neste dia, feche um instantinho os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, e hoje queira estar na presença de Deus. Se talvez você estivesse com o coração desocupado, ou com o coração ocupado com coisas mais, neste dia, vem a mão de Deus sobre o mais íntimo do seu ser, para retirar todas as pedras de tropeço, que impedem o crescimento da graça do Senhor na sua vida. Hoje Deus te cerca de carinho e proteção, Deus te cerca da sua palavra, Deus te cerca de profecia, Deus te cerca com a sua lei, porque Ele te ama com amor infinito. Você não está cercado somente de problemas, você não está cercado simplesmente de situações difíceis, mas você está cercado por um Deus que é todo poderoso e que luta em seu favor em todo tempo. Ele levanta uma torre de guarda na sua vida, para que os seus anjos sejam enviados e possam combater o bom combate em seu favor, para que você não pereça no meio do caminho. Mas acima disso tudo, Senhor, nós não queremos nos apegar a nada, nem a ninguém, mas nós queremos nos encontrar com Deus da vinha, com Deus que traz o vinho melhor em suas mãos para nós. Nós cremos, Senhor, que acima de tudo há um Deus todo-poderoso, que é Deus em todo tempo, que não muda, que não falha. Obrigado, Senhor, porque aqui nós podemos nos encontrar contigo, que o Senhor possa entrar na vinha do nosso coração. Se em algum momento, Jesus, corações que aqui se encontram, te expulsaram, te negaram, te deixaram para trás, neste dia a tua presença ressuscita a fé, ressuscita o amor em nossos corações. Obrigado, Jesus, porque a pedra que os construtores rejeitaram torna-se hoje em nossas vidas a pedra angular. O Senhor é Deus em todo o tempo. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que estás aqui, sei que o Senhor me vê, sei que o Senhor me ouve. Obrigado, Jesus, por não desistir da minha vinha. Ela pertence a Ti. E eu quero, Jesus, estar bem disposto e preparado para Te acolher. Que eu não coloque a minha fé em coisas, em pessoas, em situações, mas que a minha fé esteja firme em Ti, Senhor, porque só o Senhor é a minha paz. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Dele vem,
dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Do início, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. em todo tempo dele vem. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Nada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro. eu adoro pelo que Ele é. Haja o que eu quero, Sempre sempre será Deus. não adoro pelo que ele faz. Adoro pelo que Ele faz. Eu adoro. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que eu quer, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se você crê na presença de um Deus que não muda, que não falha, que não desiste nunca de você, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, nosso Rei, nossa esperança. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,